Vamos lá. Mas já... Fala, Zuzu. Aí está o senador. Olha, Senador Eduardo Girão aqui com a gente, senador pelo estado do Ceará, filiado ao Poder. O que aconteceu aí com a conexão, senador? O que está acontecendo aí? Rapaz, aquela coisa, casa de ferreiro e espeto de pau. Eu estou aqui a 50 metros do plenário do Senado Federal e não entendi que deu um rolo danado aqui, mas graças a Deus estamos conectados, Emílio. Ô, senador, vocês não estão mandando mais nada, hein? Que coisa, Rapaz, hein? Tá complicado, viu, Emílio? Tá complicado porque o Supremo Tribunal Federal realmente é um poder acima do outro. Isso não é de hoje, não. Isso eu venho denunciando desde o primeiro dia de mandato. Eles muitas vezes fazem leis aqui. A gente foi eleito pelo povo diretamente para fazer as leis, né? Para legislar. E muitas vezes eles vêm aqui e legislam sobre um tema, sobre o outro. Não basta a gente falar das aberrações que nós tivemos recentemente aí, soltando traficante, uma série de situações como a prisão em segunda instância, que precisa voltar no Brasil urgentemente. Ontem fez 2 anos que a gente está sem prisão em segunda instância, o único país do mundo praticamente que não tem isso. Então, nós precisamos realmente de um freio. E só quem pode dar esse freio, Emílio, é o Senado Federal. Não tenha dúvida com relação a isso, né? Esse círculo vicioso que está acontecendo no Brasil, com um poder protegendo o outro, graças à omissão do Senado Federal, que não delibera sobre pedidos de impeachment, que são dezenas de pedidos aí que estão na mesa, engavetados do presidente do Senado, CPI de lava-toga. Essa sim é uma CPI que cada vez mais é um desejo crescente da sociedade brasileira, porque o único poder que não foi investigado até hoje no Brasil é o Poder Judiciário. Nós já tivemos presidentes aí da República, 2, que receberam impeachment, tivemos senadores cassados, deputados federais cassados, mas a gente não teve a coragem de fazer uma análise de pedido de impeachment aqui, para pelo menos ver se equilibra um pouco as forças e a gente possa fazer o nosso trabalho conforme a Constituição Federal. Então, quer dizer, isso aí então é um problema que a gente tem. A gente tem um executivo fraco e um legislativo fraco também. Submisso. Isso está na fraqueza e na submissão de vocês aí, não é isso? Exato, e é isso que a gente está procurando modificar, Emílio. E um grupo que a gente tem aqui é um grupo de novos senadores que chegaram em 2018. Foi uma renovação razoável, mas não foi suficiente, né? Eu, assim, sou muito otimista com o futuro que a gente tem, sou muito esperançoso, porque o povo brasileiro está gostando de política. E eu quero dar os parabéns a vocês. Vocês se comunicam muito bem com o jovem através de um humor, né? E política com humor, isso chama a atenção também, né? E eu acredito que a gente possa, nas próximas eleições aí do ano que vem, renovar mais ainda o Senado Federal, para que as bandeiras que vêm das ruas, né? Inclusive eu estou aqui muito por causa dessas bandeiras de 2000, que a gente teve as manifestações, 2016, 2017, para que a gente possa, de alguma forma, desenvolver o nosso trabalho melhor no próximo mandato. Mas existe, sim, um poder acima do outro, a coisa está desequilibrada e acontece esse tipo de liminar, muitas vezes, parando o Senado. A CPI da pandemia, que vocês cobriram de forma muito próxima aqui, que terminou, graças a Deus, há poucos dias atrás, foi o Supremo Tribunal Federal que mandou o Senado abrir, né? Não esqueça disso. Então, essa é uma situação realmente complicada que a gente está vendo. Eu não tiro a razão do povo brasileiro, e eu acho que é o desejo de liberdade de expressão, e a gente tem que preservar isso, de cada vez mais chamar o Supremo de uma vergonha nacional. Mas você não acha, senador, que, por exemplo, eu acho que o Senado ocupou um espaço. O Supremo. O Supremo ocupou um espaço que vocês não ocuparam e nem o Executivo. Exatamente. É uma questão de ocupar o poder. Você não acha isso? Olha, não existe vácuo na política. Isso aí você tem completa razão. Mas o Supremo não é para estar fazendo política. Nem os tribunais superiores, não é papel deles fazer política.
O que a gente vê, por exemplo, com a questão do voto auditável, há cerca de 1 mês e meio atrás, naquela celeuma toda, foi o presidente do TSE indo se reunir com lideranças de partidos, com presidentes de partidos, para modificar algo que estava sendo construído dentro da Câmara dos Deputados, que era a votação da questão do voto ser um voto auditável, impresso auditável. Então, olha a coincidência, a partir do momento que o presidente do TSE teve na Casa Legislativa, se mudou toda a configuração no dia seguinte, parlamentares que eram favoráveis aos votos auditáveis foram retirados pelos líderes e colocados outros no lugar contra o voto auditável. Isso é ou não é uma interferência de um poder sobre outro? Isso não é ou não é fazer política? Então, a gente vê o ativismo judicial muito grande. E eu repito, só o Senado Federal tem condição de equilibrar essas forças, mas me parece um pouco... o círculo vicioso é aquele seguinte: quem é que pode fazer impeachment? É o Senado, né? Quem é que o Supremo Tribunal Federal julga? São os senadores, por causa do famigerado fim do foro privilegiado, que já foi votado aqui no Senado, mas está na Câmara dos Deputados, na gaveta do presidente Arthur Lira. Ou seja, fica esse jogo de empurra, e quem perde é a sociedade. Então, eu acredito que quando a gente tiver senadores aqui que não tenham problemas na justiça, senadores que aumentou esse número, a boa notícia é que esse número aumentou, mas existe ainda muitos colegas que têm problemas na justiça, correligionários, e vai parar onde esses problemas dele? Vai parar no Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer medida que se queira fazer para colocar mandato para ministro, para se definir a questão de pedidos de impeachment, tudo existe aí esse bloqueio natural, porque vem as ligações, vem ali uma interferência direta, que infelizmente essa é a prática que está acontecendo no Brasil, e isso não está colaborando para a democracia. Mas, ô, senador, você não é muito ingênuo da sua parte colocar renovação como esperança, porque a gente viu que mudou bastante coisa desde o legislativo, um pouco do judiciário até o executivo, e muita coisa continua acontecendo na política. Será que essa renovação não é uma fé um pouco muito demais otimista? Não, eu acredito que é realista. Vou lhe explicar por quê. A natureza, ela não dá saltos, né? Então, tudo é um processo. Quando é que você imaginava que nós teríamos, por exemplo, empresários poderosos presos no Brasil por corrupção? Políticos poderosíssimos presos no Brasil mas soltaram, por corrupção. Pois soltaram. Mas aí é que está o detalhe. Esses abusos que estão acontecendo, aí eu digo aqui, os 3 poderes da República são responsáveis. Aí você não pode colocar a culpa só em um, né? A questão, por exemplo, da lei de abuso de autoridade, foi essa casa que votou na madrugada e que tentou amarrar um pouco os procuradores aí, os juízes. A questão do COAF, vocês lembram do COAF? Sim, que foi jogado para um lado, na época o ministro era até um Moro, foi jogado para um lado, foi jogado para o outro, e aí foi para onde? Como um apêndice do Banco Central. Esse país é tão abençoado que nós conseguimos votar aqui a independência do Banco Central nesse meio tempo. Então, quer dizer, está até, de certa forma, preservado. Mas, infelizmente, a gente viu aí os 3 poderes, de alguma forma, colaborando com o enfraquecimento dessa operação, que eu acredito ser, a Lava Jato, um patrimônio imaterial do povo brasileiro, um símbolo internacional positivo do Brasil no enfrentamento dessa chaga, desse câncer com metástase que é a corrupção. Bom, senador, mas o senador... Só falar uma coisa aqui sobre os 3 poderes. Só um segundinho. Ô, senador, mas aí você colocando... Mas aí a Lava Jato, ela deu também esse poder ao judiciário, né?
Sim, um protagonismo. A gente tem que lembrar do protagonismo que teve a Lava Jato e também a maneira como eles ocuparam esse poder que a gente estava falando foi também a Lava Jato, né? Teve até os bonecos do Sérgio Moro, de Super-Homem. Foi isso aí que fez também com que a história mostra pra gente como é que tudo se caminha, né, senador? Mas você não tem dúvida, né, Emílio, que foi muito positivo para o Brasil a operação, a força-tarefa da Lava Jato, que foi praticamente toda desmontada nesses últimos 2 anos, né? Então, a gente deu passos para frente e agora retrocedemos. Mas a sociedade que foi às ruas, naqueles movimentos todos, pelo combate à corrupção, acredito que ela... Se não fosse essa pandemia, estaria todo mundo nas ruas novamente. Porque existe aí um sentimento do povo brasileiro de avançar nesse tema. Se tem uma coisa que político respeita, Emílio, eu já aprendi, eu nunca tinha sido candidato a nada. Estou aqui no Senado, trazido pelo povo do Ceará, como você colocou, e o interessante foi que eu já percebi, em 2 anos e 7 meses de mandato, que se tem uma coisa que político respeita aqui nessa casa, é um povo organizado, que sabe se manifestar. Obviamente que de forma pacífica, de forma respeitosa, mas com firmeza. Então, um voto que a gente dá aqui no plenário sobre qualquer matéria, por exemplo, a repercussão é instantânea nas redes sociais. Então, as pessoas estão gostando muito de política, né? E como diz Platão, 350 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então, me dá uma esperança muito forte quando eu vejo as pessoas se apropriando mais da política no Brasil, acompanhando, cobrando seus representantes. Senador, mas falando dessa esperança aí que o senhor falou, da renovação e tudo mais, e jogando que a culpa de tudo que acontece são os 3 poderes, tem um desses poderes que não é o povo que elegeu e a gente tem que engolir qualquer coisa que aconteça, por exemplo, no STF. E como que faz isso? Como que se tem essa esperança, se há a renovação? Teve na última eleição, teve uma renovação muito grande e acredito que vai ter muito mais aí na próxima eleição, só que um dos poderes não é o povo que escolhe e eles ficam aí até Deus sabe quando, né? E aí, como que faz isso daí, hein? Olha, é coragem para pegar uma demanda que é da sociedade cada vez mais forte. Eu sou um parlamentar que vou às feiras, que vou nos mercados, que ando de avião de carreira e cada vez mais as pessoas me abordam no Brasil inteiro cobrando isso. Olha, cadê? Vocês não vão analisar esses pedidos de impeachment com indícios de condutas equivocadas dos tribunais superiores? Vocês não vão fazer isso? Né? E a gente tem tentado, só eu dei entrada em 2 pedidos de impeachment recentemente. Tem aqui mais de 30 pedidos de impeachment que eu acho que vai funcionar como um efeito pedagógico. Na hora que o Senado tiver a dignidade de abrir um pedido de impeachment desse, algo que nunca foi feito em 132 anos de república, nós vamos ter os poderes se respeitando em harmonia um com o outro. Porque hoje, muitas vezes, quem está mandando no Brasil, na verdade, é o poder judiciário. Nisso você tem razão, mas, repito, por omissão do Senado Federal, que um dia, eu acredito que não vai demorar muito, nós vamos ter um presidente do Senado que coloque para frente isso de alguma forma, porque o poder é muito centralizado. É o que? É muito rabo preso, senador, isso aí? Que não anda para frente? É muito rabo preso aí da turma lá? Eu acredito que muitos senadores que têm problemas na justiça, né? E pelo famigerado, repito, foro privilegiado, que pouquíssimos países têm no mundo, né? Países de importância, só o Brasil tem, vai cair onde? Vai cair na mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Qualquer processo de parlamentar. E aqui em Brasília, a boca miúde se diz que pelo menos 1/3
dos parlamentares entre Câmara Federal e Senado tem problemas nas mãos dos ministros, problemas na justiça. E ninguém quer ficar de mal, como diz, ninguém quer ter problemas com uma análise dessa de pedido, porque aí vem o troco, né? O senador, acompanhando a sua linha de raciocínio na cronologia, você está falando que no STF o juiz ele tem um interesse político. O que você acha do Sérgio Moro, que está no teu partido, e eu gostaria até de um spoiler, ele vem para o Senado ou para a presidência? Porque no final o Moro virou político também. Eu acho um desejo legítimo, né? Eu acredito, assim, que a candidatura, a eventual candidatura do ex-ministro Sérgio Moro à presidência da República, ela só vem a colaborar com o país, né? Um país que você tem aí uma divisão muito grande, uma falta de diálogo, assim, que beira a irracionalidade, né? Nós estamos num país dividido, que até as famílias da gente, em grupo de zap, tem gente que sai, tem gente que deixa de falar com o primo, com o irmão, por causa de política. Sim. Olha a que ponto nós chegamos. E eu acredito que o ministro Sérgio Moro, que é um idealista, eu tenho essa percepção dele, inclusive estou aqui no Senado, muito inspirado pela Operação Lava Jato. Quem não acompanhou, sim, cada fase da Lava Jato vibrando ali com cada iniciativa daquela, quer dizer, o Brasil passou por uma limpeza muito grande. Isso, infelizmente, repito, pelos 3 poderes da República, foi se desmantelando nesses últimos 2 anos. Precisa de um resgate. Então, só a presença do ministro Sérgio Moro, caso ele seja candidato à presidência da República, eu acho que, independente do resultado da eleição, o Brasil ganha, porque vem aí o resgate desses valores, desses princípios que o povo brasileiro já colocou como prioritário, que é o enfrentamento à corrupção. Então, eu vejo com bons olhos, sim, acredito que ele precisa ter cuidado com alianças, né? Essa coisa de partido por causa de tempo de TV, por causa de dinheiro de fundo partidário, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que o ministro Sérgio Moro já parte numa terceira via aí, com um percentual bem acima de qualquer outro candidato que está se propondo, e resgata aí uma memória, um inconsciente coletivo de algo que foi muito bonito no Brasil, que é a operação, a força-tarefa da Lava Jato. Tá esperançoso, hein, ô senador? Muito. Tá. Tá esperançoso, tá com discurso. Eu acho que o país não tá dividido. O país está ferrado. Eu também acho. Eu acho que não tem divisão nenhuma. Faz o país passou da divisão. Agora, Emílio, aí, quem vai falar agora conhece bem do potencial do Brasil, né? O Dani, ele sabe que esse país nosso é maravilhoso, riquíssimo, que não era para estar passando esse perrengue que a gente está passando aí, com 14 milhões de desempregados, com gente com fome. Por isso que essa questão do auxílio emergencial, a gente tem que encontrar uma solução com transparência, mas não pode deixar de dar essa mão depois de uma pandemia que nós tivemos também. Então, eu acredito que esse país ele tem tudo para dar certo. Agora, essa briga é insana, né? A briga que a gente tem aqui, muitas vezes eu vejo votações do plenário que a turma vota só para derrotar o governo. Não, vamos derrotar, não pensa no Brasil. Vai lá para enfraquecer o governo. E isso é uma covardia muito grande, porque você está prejudicando o brasileiro, que está precisando do socorro, está precisando da mão. E o projeto de poder aqui predomina, né? Nós vivemos uma CPI da pandemia que foi vergonhosa em termos... Vocês acompanharam, vocês viram o que se tinha ali de blindagem à corrupção e, ao mesmo tempo, de narrativa para enfraquecer, de alguma forma, o governo visando as eleições do ano que vem. Isso não se faz. Eu sou Brasil, né? Eu acredito que a gente precisa... cada um pode ter direito a ter o seu candidato à presidência da República, mas tem que ter responsabilidade para se posicionar pelo Brasil no que é bom para o Brasil. Esse governo tem coisas positivas, sim. Eu vejo muitas coisas positivas no governo federal, como também vejo coisas negativas, mas a gente não pode deixar de reconhecer exatamente ambos os lados com relação a isso. Sami. Falando nisso, hoje acabou passando batido aí no Senado, acabaram de adiar
adiar a privatização dos Correios, né? Estava na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pediram adiamento. Foi uma solicitação dos senadores do Norte, principalmente do Amazonas. Então a gente vai vendo que as coisas também se complicam. Agora eu ia te perguntar para o assunto do momento, que é essa PEC dos precatórios. A gente teve movimentos interessantes, né? O PDT voltou atrás, os caras que falaram que votaram a favor falaram, mudamos a opinião. A gente sabe que no primeiro turno foi uma votação apertada de 4 votos. E aí, você acha que vão aprovar ou não? Isso sem contar o que corre no Supremo, que até amanhã, né, o voto pode ser depositado. Mas vamos falar da Câmara. E depois, qual a expectativa no Senado, que é mais difícil, inclusive. Sami, você está com a leitura correta. Hoje, quando eu cheguei aqui no Senado cedo, falando da privatização dos Correios, eu vi uma grande movimentação aqui dos sindicatos se movimentando. Fizeram os bonecos, né? Também tem uns bonecos do pessoal dos Correios, né? Contra a privatização. Eu acho que é um passo importante que a gente precisa dar. Acredito que o país ganha, o brasileiro ganha com a privatização dos Correios, no meu modo de entender. Espero que volte a pauta o quanto antes, porque esse tipo de situação a gente precisa realmente ter coragem para enfrentar. Com relação à PEC dos precatórios, olha o dilema que se vive, né? Você precisa ajudar aquelas pessoas, como eu falei há pouco, que estão numa situação ali, a imagem que circulou no Brasil, que foi do meu estado, né? As pessoas atrás de um caminhão de lixo buscando alimentação, é algo que está se repetindo, né? Então, a gente não pode, é um cobertor social que a gente tem a obrigação, nesse momento, de fazer. Ao mesmo tempo, você dá um calote, né? Você leva aí o país, e você, como economista, sabe bem das consequências disso, para a alta do dólar, para a inflação, a credibilidade do país. Eu acho que isso é um tanto preocupante. Nós vamos ter algumas reuniões com colegas agora, à tarde, até a última hora nós vamos tentar, porque a Câmara deve estar votando hoje, e depois vem para o Senado, nós vamos tentar buscar alguma alternativa que se possa ter outro tipo de recurso para o Auxílio Brasil. Por exemplo, essas emendas parlamentares. Por que não pega esses bilhões de emendas parlamentares aí, segredo puro, porque é secreto sim, né? Está errado, né? Tem que ter transparência total. Por que se não pega, se junta com o fundão eleitoral, de alguma forma, se junta com cortes que podem ser feitos nos 3 poderes da República? Quem não lembra aqui dos excessos que se tem no Poder Judiciário, por exemplo, super salários, né? Na administração pública do Brasil, dá um enxugamento, fazer uma enxugada nisso aí, geral, para se chegar aí nos 30 bilhões do Auxílio Brasil. Então, eu acho que tem outras formas, sem você fazer essa PEC do calote, espero que não seja necessário, que se encontre de alguma outra fonte de renda para que se possa fazer essa compensação e não mexer nessa estrutura do país. O Pachecão vai ser candidato, né? Candidato Pacheco. Vai segurar tudo, senador. Não vamos se iludir, não. Eu também acho. Não vamos se iludir. Vai segurar todas as privatizações. Tá tudo para 22. Não, é 23. Foi? Se não sai agora, é só em 23. Então. Isso aí vai ficar tudo aí para 22. Vai ficar nas gavetas, vai ficar nas gavetas. Campanha. Vai virar campanha. Exato. Já não esquecer, já foi, já era. Mais uma vez fomos enganados. Nós temos aí esse risco da antecipação do calendário político eleitoral, que veio com toda força, né? Não, mas a eleição... O senador, a eleição daqui a 11 meses. Sim. Tem nem um ano. Não era para estar. Não era para estar. Eu concordo contigo. Mas você viu o que aconteceu na CPI da pandemia. Foi só politicagem. O tempo todo ali. Né? Então, eu espero que os homens públicos que estão à frente dos poderes, seja da Câmara dos Deputados, do Senado, Presidência da República, também
o próprio Supremo Tribunal Federal, eles tenham bom senso. Não tem, não. Claro que a gente tem que, de alguma forma, tentar fazer com que essa mensagem chegue. A população, como eu disse aqui, acompanhando, se manifestando. E eu acredito muito na capacidade do ser humano de reflexão, sabe? De analisar, de ver, poxa, isso aqui está levando o país para o buraco. Não é para ser assim. Então, eu vejo essa questão nebulosa política que a gente está vivendo. Ontem eu até postei o seguinte: a esquerda se apropriou da igualdade, a direita se apropriou da liberdade, mas ambos acabaram esquecendo da fraternidade. O que está faltando é diálogo, visando uma pacificação no país. Não pode ficar essa guerra o tempo todo, né? E aí a gente percebe o quanto isso atrapalha o país, o populismo. Eu acho que o principal trava do país é o populismo. Muitas vezes você vê colegas votarem aqui medidas que são importantes para o Brasil, que são óbvias, racionais, e o cara vota porque a reeleição dele com aquele setor lá que vai ser prejudicado, vai ficar ali vamos dizer assim, ele vai se desgastar. Então, e não pode, por isso que eu sou contra a reeleição. Reeleição tem que acabar no Brasil. Diga uma coisa aqui pra gente, ô senador. O que tem de matéria importante que está parada aí no cenário? O que não foi votado? De coisa importante que você considera importante aí que está parado? A reforma administrativa, Emílio, era para ter sido votada já há muito tempo. A reforma tributária, esse emaranhado nosso complexo demais aqui, que ninguém entende quem paga, como paga. Tem que ter um exército para fazer os contadores aí, para dizer realmente... A gente precisa simplificar essa situação. Nos outros países não é assim. Então, a reforma tributária e a reforma administrativa, eu acho que devem ser concomitantes ali, simultâneas, uma votação mais... E por que não foi votado? Primeiro, porque eu acredito que, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, eu acredito que a CPI da pandemia consumiu durante 6 meses a energia aqui do Senado Federal. Né? Você vê que os holofotes tudo lá, medidas estruturantes importantes como essas reformas foram deixadas de lado. Agora que terminou a CPI, graças a Deus, nós temos a chance de retomar. Aí já começa um afunilamento de campanha eleitoral. O que a gente pode fazer, e a gente vai fazer, e você que está nos assistindo também, as pessoas que estão participando da política nacional, é cobrar. Dos seus representantes, vocês colocaram aqui em Brasília, para que deliberem sobre isso. Eu acho que isso vai dar vamos dizer, um frescor, vai dar um fôlego muito grande para esse país que não era para estar passando o que está passando. E o senhor acha que eu acho que fica na gaveta, viu, senador? O senhor acha que essas pautas de reforma vai ser a base de todos os candidatos aí para o ano que vem no Legislativo ou não? Olha, é um assunto que desgasta, viu? Esse assunto você levar para a questão... vamos dizer, de plano eleitoral, plano de governo, isso é uma coisa que, historicamente, no Brasil, desgasta muito o candidato para ele levantar essa bandeira. Mas eu acredito que a verdade está muito na cara das pessoas hoje, sabe? Eu acho que não tem como você maquiar mais. É aquela coisa do sim, sim, não, não, né? E quem tiver essa postura, quem não quiser agradar a gregos, a troianos, quem realmente tiver um papo reto, eu acho que vai sair forte dessa campanha de alguma forma, né? Eu vejo que o povo brasileiro quer posição, né? E aqui para nós, a gente está vendo os conservadores do Brasil sofrendo aí todo tipo de ameaça, de censura, né? De perseguição. Sim. E isso é muito preocupante porque, por mais que a gente possa discordar de algumas pautas dos conservadores, mas eles são
fundamentais, porque representam aí os valores intrínsecos da nossa nação. Ô, senador, você acha... Pois não. Ô, senador, você acha que o protagonismo que o STF vem fazendo na política é porque em 2023 o próximo presidente ele vai escolher 2 cadeiras, que eu acho que, se eu não me engano, é o Lewandowski, que vai sair a Rosa Weber. Você acha que esse protagonismo do STF é também para mandar um recado para o próximo presidente que vai escolher essas 2 cadeiras? Olha, eu acredito que virou uma casa política, sim. Infelizmente, o nosso STF, eu não posso colocar todo mundo dentro do mesmo saco. A gente sabe que tem ministros que são cumpridores dos seus deveres, né? Acredito que até a maioria. Mas a gente, por não analisar casos gravíssimos aqui, como soltura de traficantes, que a gente viu acontecer num sorteio maluco, aquele sorteio que deu lá, até dar um certo ministro, e esse tipo de coisa não ser analisado é, no mínimo, muito estranho. Então, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal ele tem uma pegada de partido político hoje. Tanto é que vem legislar sobre alguns temas aí que são temas que o Congresso faz, inclusive. Não deixou de fazer. O Congresso faz, mas aí, como esse caso do voto auditável, ficou escancarado uma interferência direta de um poder sobre o outro. E eu acho que já chegamos no limite com relação a isso. Muito bem. Eu queria agradecer. Obrigado, viu, o senador, pelo papo aqui com a gente. Deu um bizil lá? Deu um Leonardinho, né? Deu. Acho que deu um Leonardinho, mas deu para concluir.